boa tarde a todos. Eu queria, e a todas, cumprimentar todos os presentes, dizer que é uma grande satisfação estar aqui mediando esse painel. Eu aprendi aqui uma nova palavra hoje também, porque um dos organizadores me falou o seguinte: não precisa fazer a apresentação de ninguém, porque nós vamos mostrar a bio de cada um. Eu não sabia o que era bio, depois eu vi que era a biografia de cada um. Mas eu... Biologia também. Fiquei curioso, mas eu queria já, dado o adiantado da hora, passar a palavra imediatamente para os nossos painelistas e depois, então, fazer esses comentários finais, agradecendo aí o Ricardo Henriques pelo convite que ele me fez. E, de fato, não precisaria apresentar ninguém, porque aqui os nossos debatedores eles dispensam a apresentação. Então, vou passar a palavra para o meu colega aqui, Fernando Abruz. Obrigado, pai. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Instituto pelo convite. É um prazer estar aqui com todos aqui. Eu ia falar nessa mesa, né? Estranho, né? A gente sempre fala nessa mesa, mas, convenhamos, a mesa é apenas aqui um ser invisível e imaginário. Bom, eu vou falar um pouco sobre redes. Deixa eu aqui passar. Sobre, na verdade, gestão de redes. É um tema, digamos, um pouco diferente das palestras anteriores, mas, de alguma forma, eu tenho que começar dizendo que o sistema educacional tem diversos atores e, portanto, a gente precisa saber, em cada país, em cada lugar, quem são os atores para tentar pensar em modelos de gestão. Não há modelos de gestão que possam ser, digamos, exportados para quaisquer que sejam os lugares sem a gente entender isso. E, no caso brasileiro, na verdade, a gente tem um trio de instituições que é o ponto fundamental para a gente entender, no fundo, o que a gente pode pensar em termos de competências profissionais. Nós temos o Ministério da Educação, estamos aqui do lado de um ex-ministro, o ministro Paim, temos as redes de ensino, temos aqui do lado uma ex-secretária de Educação, e temos as escolas. E, portanto, de alguma maneira, quando a gente está falando em competências profissionais no sistema educacional brasileiro, nós estamos olhando para essas três macro-instituições. E cada qual tem um conjunto de organizações, para lembrar a definição clássica do Williamson, a diferença entre instituições e organizações. Então, o MEC vai ter uma série de órgãos, FNDE, por exemplo, que são organizações que vão ter um papel importante. As redes de ensino vão ter um conjunto de órgãos. Redes de ensino, por exemplo, tem diretorias regionais de ensino. E as escolas, na verdade, elas aí sim constituem uma unidade mais singular e com uma vida muito própria do ponto de vista da sua organização. É bom dizer que, no caso brasileiro, diferentemente de outros países, sobretudo os países de tradição anglo-saxã, as escolas têm menos autonomia do que o sistema de redes. Isso é uma característica do sistema brasileiro, do desenvolvimento do sistema brasileiro. Afinal, boa parte da gestão de pessoas e da definição mais estratégica da política educacional não está nas escolas. Isso está muito claramente definido no modelo brasileiro. E, no caso brasileiro, ademais, nós temos um país que é um país federativo. Então, um país federativo, entender esse modelo político-territorial é muito importante para entender o que formar, como pensar competências. No caso brasileiro, o Ministério da Educação é um ministério num país federativo e não é um país federativo qualquer. É um país federativo muito desigual, muito heterogêneo. As redes de ensino são muito desiguais entre si. Então, isso tem um impacto muito grande, porque não só o desempenho, mas as características, e mais especificamente os insumos educacionais, são muito diferentes entre os estados e entre os municípios. É sempre bom lembrar, o Brasil é uma federação triádica, União, estados e municípios, 5.570 municípios, todos são entes federativos, é um caso raro na experiência federativa no plano internacional. Então, nós temos uma federação muito desigual, com um governo federal com enorme poder, tanto fiscal, tributário, financeiro, como um poder normativo. O Brasil concentrou
fortemente na sua Constituição as competências legislativas nas mãos do governo federal, incluindo a política educacional. Então, ele tem um papel muito grande. E ele tem um papel muito forte, que está colocado nos primeiros artigos da Constituição, de reduzir desigualdades regionais. Isso levou a uma enorme concentração de recursos, de dinheiro nas mãos do governo federal. Ora, no caso brasileiro, e eu vou falar mais, obviamente, da gestão de redes, mas nós temos que citar que esses três atores exigem competências, algumas que são gerais e algumas que são específicas. Portanto, se nós queremos pensar no desenvolvimento profissional dos atores da educação, nós temos que pensar esses três marcos: Ministério da Educação, redes de ensino e escolas. Isso exigirá esforços diferentes na construção de competências profissionais. No caso do MEC, eu não vou falar muito, porque eu vou querer me centrar mais nas redes, é fundamental ter um conjunto de técnicos e técnicos políticos dentro do MEC para pensar a política de educação, seja por conta do enorme poder legislativo que cabe ao governo federal, seja porque cabe ao governo federal um enorme poder de combater desigualdades. Eu diria a vocês, o Paim trabalhou por lá por muito tempo, é um burocrata do governo federal de origem, né, Paim? Eu diria a vocês que nós estamos tendo muito pouca preocupação na renovação do corpo técnico das políticas públicas do governo federal. E eu temo que, em pouco tempo, o MEC tenha enorme dificuldade de fazer o seu papel. Eu só queria deixar esse recado para dizer o seguinte: nós temos que começar a nos preocupar para ter um MEC com gente capacitada, com competências profissionais para fazer as políticas públicas que nós vamos precisar nas próximas décadas. E o fato é que o MEC está perdendo este poder. Isso não é uma questão conjuntural de governo, simplesmente, é uma questão de planejamento da força de trabalho e de pensar que competências deve ter o MEC. Do ponto de vista das escolas, eu também não vou falar muito, depois de uma excelente palestra que eu ouvi agora, eu só diria que existem competências comuns específicas quando pensamos em professores e diretores. Há competências específicas dos professores no que se refere ao conteúdo da aula que devem dar, mas também professores não são apenas reprodutores de conteúdo. Isso não existe. Professores têm que, na verdade, lidar com um conjunto de saberes e habilidades vinculadas a como ensinar as pessoas, como motivar as pessoas a querer aprender. Isto vai além dos conteúdos. Os professores têm que ter competências interpessoais, capacidade de trabalhar em equipe, em grupo. Isso exige, portanto, um tipo de desenvolvimento profissional que eu diria a vocês que grande parte da formação inicial pelo mundo não está pensando nisso, está pensando em professores como reprodutores de conteúdo. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Aos diretores também cabe uma parte enorme de conhecimentos vinculados ao mundo educacional, mas, acima de tudo, e fico por aqui porque a palestra anterior falou muito bem sobre esse assunto, tem um papel de liderança do diretor que é muito importante. Nós temos que começar a refletir como desenvolver competências profissionais de liderança nos diretores. Este é um tema de reforma em grande parte do mundo. Este é um ponto central. Vou me centrar mais, obviamente, nas redes de ensino, e diria a vocês que há dois tipos, digamos, gerais de profissionais nas secretarias e, no Brasil, existem diretorias regionais, particularmente aí nos estados. Vou falar depois sobre elas. Mas, antes disso, é bom lembrar que nos municípios as competências das secretarias, eu vou falar depois delas, na verdade, é preciso levar em conta as funções legais dos municípios. Quando a gente pensar em secretarias municipais, precisa pensar, olha, o que fazem os municípios? Os municípios no Brasil têm um papel muito grande hoje no início da formação escolar. E isso tem que ter impacto no tipo de pessoa que vai trabalhar nas secretarias municipais. Ou seja, ele tem que ter competências profissionais que devem pensar numa faixa etária mais nova, e isso deve se refletir na formação profissional daqueles que vão trabalhar em secretarias municipais. Isso também não está sendo refletido no Brasil. Além disso, é importante pensar que os municípios sozinhos, nosso Brasil tem 5.570 municípios, e houve uma enorme descentralização de funções educacionais, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, e eu diria a vocês, grande parte dos municípios, basta lembrar que 73% deles têm até 20 mil habitantes, tem enorme dificuldade de fazer sozinho suas políticas públicas. E eu diria que boa parte da solução municipal vai passar por uma maior articulação
com os governos estaduais e com maior articulação entre os governos municipais. E é bom lembrar isso neste momento, porque a crise fiscal, me parece, vai demorar ainda um bom tempo para sair da nossa agenda, e os municípios, portanto, se não agirem de uma forma articulada, de uma forma, digamos, numa governança cooperativa entre si, com os estados, terão enormes dificuldades de lidar com isso. E, para isso, e o município não é meu tema, também vou falar gestão de redes mais estaduais, mas só para tocar num ponto, eu acho que a gente precisa ter uma formação de gestores nos municípios que pensem de forma mais intergovernamental. Se nós não fizermos isso, os municípios terão enormes dificuldades sozinhos resolverem seus problemas de políticas públicas. Bom, eu vou falar muito mais das redes estaduais, é para isso que eu fui mais convidado aqui, eu e Isolda, para a gente falar um pouco sobre isso. Eu acho que, antes de falar da gestão das redes estaduais, é importante dizer qual é o papel dos estados na educação brasileira. E aí há um detalhe muito importante. O Brasil tem uma especificidade no seu desenho da política nacional que é impressionante, que é a ideia de duplicidade de redes. Isto é, para um mesmo conjunto possível de alunos, eu estou falando dos alunos, basicamente, do ensino fundamental, mais ou menos aí dos 6 aos 14 anos, mais ou menos, há a possibilidade de tanto o governo estadual quanto o governo federal, de cada qual, ofertar esta rede de ensino. E essa duplicidade, muitas vezes, gera competição entre Estado e municípios. Muitas vezes gera confusão entre Estado e municípios. E sempre gera descoordenação. Portanto, este é um ponto importante, porque um dos grandes papéis da gestão das redes estaduais é reduzir a descoordenação entre municípios e estados. Isso é muito importante. Claro, a principal incumbência exclusiva dos estados é o ensino médio. E isso acho que é importante frisar, porque acho que ali os estados vão ter que gerar competências nas suas secretarias muito relevantes, porque a faixa etária, o ciclo de ensino tem efeito sobre as competências profissionais. Boa parte das secretarias estaduais, portanto, tem que ter profissionais que entendam de juventude. Se eles não entenderem de juventude, eles vão fazer currículos, vão cobrar metas, vão criar sistemas de pessoal, mas não vai adiantar nada. E caberá aos estados resolver a parte educacional da juventude com pouquíssimo apoio do governo federal. Me parece que é isso que vai ocorrer nos próximos 10 anos. Nós temos que refletir sobre isso. A responsabilidade de educação básica, no caso dos estados, envolve não só uma, digamos, uma ação direta dos estados, mas vai além disso, porque os estados devem atuar mais fortemente, como eu disse, junto com os municípios. Seja do ponto de vista da formulação geral da política, seja do ponto de vista de mecanismos de articulação. Isso eu vou deixar para a Isolda contar um pouco mais, que eu acho que é muito importante esse instrumento. Bom, nós temos, no caso dos estados, duas estruturas organizacionais básicas, a secretaria e as diretorias regionais, que em estados mudam de nome, mas é o mesmo sentido. Eu vou citar um diagnóstico que eu fiz para o Instituto Natura em 2013, pegando alguns aspectos daquele diagnóstico que apareciam e que são importantes para depois a gente pensar as competências das secretarias estaduais e das diretorias regionais. O que mostrava aquele diagnóstico feito com os 26 estados e mais o Distrito Federal? Primeiro, há uma grande descontinuidade entre os governos. E onde é o ponto que mais pega do ponto de vista da criação de competências profissionais? Os cargos em comissão. E acho que isso é muito importante. Se nós não repensarmos a forma de organizar os cargos em comissão, isto vale em geral para o Brasil, para o spoil system, né, os cargos em comissão, se nós não pensarmos como mudar este modelo, nós vamos continuar gerando enorme descontinuidade nas políticas públicas no Brasil. Semana estive lá com o pessoal do Todos, deve ter gente por aí, para conhecer a política do Chile. E muito do sucesso dos países que conseguem ter um bom desempenho tem a ver com graus de continuidade. Isso é muito importante. A Isolda vai falar, o caso do Ceará, boa parte do sucesso é continuidade. Segundo, é preciso ter, mostrou-se na pesquisa que há uma fragilidade da burocracia de carreira, ou seja, a grande maioria dos estados não tem uma carreira que possa pensar gestão de redes. Acho que se nós não tivermos uma carreira nesse sentido, ou carreiras que possam alimentar isso, nós teremos enormes dificuldades de fazer com que os estados deem conta de suas competências.
Mostrou também a pesquisa que havia um grande problema nos estados de articular competências de gestão com o pedagógico. É preciso sempre lembrar, quando a gente fala de políticas públicas, gestão em políticas públicas tem que dialogar com a natureza da política pública. Gestão de saúde tem que dialogar com a natureza da política de saúde. E gestão em educação não é igual a qualquer gestão de políticas públicas. Ela dialoga principalmente com o pedagógico. Isso é fundamental. E também a pesquisa mostrou que havia, na verdade, uma burocratização excessiva em boa parte dos estados. Havia uma enorme briga com essa burocratização excessiva e os estados tinham dificuldade de produzir políticas porque as normas e procedimentos ganhavam das capacidades gerenciais. Terminando um pouco o diagnóstico, lá se mostrava que é preciso ter múltiplas competências em gestão, ou seja, gestão não é apenas aprender PDCA. Gestão vai muito além disso. Nós temos uma série de competências de gestão, falarei daqui a pouco sobre elas, que são fundamentais. A pesquisa ainda diagnosticava uma baixa articulação intersetorial, e na educação isso é muito importante, a articulação com a assistência social, porque as famílias são peça-chave, a articulação com a segurança pública, porque a violência se transformou num problema central da educação brasileira. Hoje eu comentava de manhã, no meu programa de rádio na CBN, uma pesquisa sobre a violência contra professor em São Paulo. Isso é impressionante. E se não tiver articulação com família, assistência social e com segurança, nós não vamos resolver apenas contratando profissionais dentro da escola. Isso é um equívoco. Mostrava também a pesquisa que as diretorias regionais, de um lado, eram frágeis, muita mudança, muito turnover, muito politizadas em boa parte dos estados, e eram mais formais do que reais, isto é, estavam mais lá para cobrar características formais da política pública do que para pensar o próprio conteúdo substantivo da política pública. Havia baixa ligação com a gestão escolar, mostrava a pesquisa, na maior parte dos estados, as secretarias tinham dificuldade de chegar às escolas, e quando lá chegavam, o diagnóstico dos atores escolares é que as secretarias chegavam com uma inflação de programas e com pouco foco. Isso é muito importante. E, terminando esse diagnóstico do Instituto Natura, que a gente fez em 2013 dos estados, as secretarias estaduais tinham uma baixíssima articulação com os municípios. Isso é um grande problema se nós pensarmos as políticas estaduais. Nesse sentido, e falando mais das competências, acho que um ponto central é pensar que, numa Secretaria Estadual de Educação, a competência que organiza demais é ter uma visão sistêmica da política educacional. É preciso ter, entre os principais gestores, gente capacitada para entender sistemicamente a política educacional. Entender a articulação das suas diversas partes. Esse é um ponto central, porque, senão, as secretarias viram apenas caixinhas que não se comunicam umas com as outras. Há uma parte importante das secretarias que precisam ter competência, no fundo, de gestão pedagógica. Os estados, embora haja uma alta centralização, no caso brasileiro, das competências legais da União, os estados têm um papel importante de gestão pedagógica, vários estados mostram isso. É importante fortalecer a gestão de pessoas nas secretarias, porque, no Brasil, é bom sempre lembrar, quem contrata os professores são as redes, não as escolas. As escolas têm baixíssimo poder sobre a seleção de pessoal. E, portanto, as redes estaduais e municipais precisam ser muito boas em gestão de pessoas. Acho que, no caso brasileiro, não vai dar tempo de falar isso agora, isso envolveria repensar o próprio modelo digamos, burocrático brasileiro, um modelo de como se organiza um funcionalismo público. Acho que, em algum momento, nós vamos ter que pensar mais seriamente nisso. É importante pensar que a secretaria precisa ter gente com competência para planejar, para gerir os recursos, porque o volume de recursos que há na educação é muito alto, mas é muito fácil perdê-los, se não houver planejamento. É preciso que uma parte importante da secretaria tenha gente com competência profissional vinculada à avaliação de políticas, à produção e, sobretudo, interpretação de dados. Vi muito isso na pesquisa do Instituto Natura, que fiz entre 2012 e 2013. A dificuldade maior não era produzir os dados, é saber o que fazer com eles, com quem conversar para falar sobre os dados, como fazer com que os dados cheguem nas escolas de um modo
a partir do qual as escolas possam ser ativas no processo e não só reativas. Então, esse é um papel muito importante. Outra competência importante nas secretarias tem a ver com relação com a gestão escolar. É preciso que as secretarias tenham instrumentos vinculados à relação com a gestão escolar. Boa política pública é a que chega, ao fim e ao cabo, na sala de aula. Há políticas públicas lindas e maravilhosas, que copiam vários países, mas, se não chegarem à sala de aula, não servem para nada. Portanto, a relação da secretaria com a escola é um papel fundamental aí. Eu destacaria, por exemplo, seleção de diretores. Isso é um tema fundamental para pensar escolas, como tratar e construir lideranças com diretores. Isso é muito importante. Acho que as secretarias vão desenvolver mais esta capacidade, só para dar um exemplo. É importante que as secretarias tenham algum tipo de setor e gente capacitada para articular com outras políticas públicas. Estou cada vez mais convencido, quando a gente pensa, no caso do Instituto em Banco, trabalha com juventude, olhar isso de uma forma monocromática é um equívoco. Se a gente não articular com as outras secretarias, o ensino médio não vai melhorar. É muito importante, meu tempo acabou, vou tentar em 3 minutos resumir meus pontos, pensar que, no caso do federalismo brasileiro, onde há duplicidade de rede, enorme desigualdade não só entre os estados, mas fortemente entre os próprios municípios, que é fundamental que não exista aluno de rede. Os alunos de educação básica no Brasil estão localizados em estados e a articulação entre o governo estadual e o governo municipal deve tratar os alunos desse modo, e não como aluno de rede municipal ou aluno de rede estadual. Isso não existe. Portanto, acho que grande parte da questão da gestão das redes estaduais no Brasil é aquilo que a Constituição diz respeito àquilo que a Constituição chamou de regime de colaboração. Se nós não resolvermos melhor o regime de colaboração, as políticas estaduais não chegarão à sala de aula de escolas municipais. Isso é fundamental. E, ainda terminando esse ponto da gestão das redes estaduais, acho que é muito importante também que as redes estaduais, isso valeria para as redes municipais, desenvolvam competências vinculadas à articulação com a sociedade. Se a gente não conseguir chamar mais a sociedade, articulá-la e pressioná-la, ou criar parcerias para produzir melhores políticas públicas, nós teremos enorme dificuldade num contexto em que o tamanho dos recursos sempre será menor do que o tamanho do desafio da educação brasileira. Falando muito rapidamente, para ir para o último depois slide, gestão das redes estaduais, existe um ponto muito importante, que são as diretorias regionais. Não deu tempo de falar muito sobre isso, mas eu acho que a gente precisa pensar que, no caso dos estados brasileiros, que são unidades territoriais, que, na verdade, José, são um pouco maiores fisicamente, é preciso ter alguma articulação territorial, regional, para se chegar às escolas estaduais ou aos municípios. No Brasil, essa figura são as diretorias regionais. E, em grande medida, elas são, na maior parte dos casos, nós vamos ver um caso aqui que é uma exceção, são muito frágeis. E, nesse sentido, as diretorias regionais precisam ter profissionais que tenham competências vinculadas ao entendimento dos objetivos e metas da política, devem incorporar qual é o sentido da política, devem ter capacidade de entender e atuar sob gestão dos resultados, mas é fundamental que só será possível ter diretorias regionais qualificadas e com sucesso se elas conseguirem articular as escolas, se elas conseguirem ter um papel não só de monitoramento, mas principalmente de reforço das escolas, de reforço da atuação das escolas. E termino dizendo, acho que essa construção dessas competências, na verdade, das competências depende de 4 aspectos. Primeiro, formação adequada. Nós discutimos muito aqui formação adequada no campo do magistério e da pedagogia. Quando falamos em rede, talvez tenhamos que ir um pouco mais além disso. Temos que pensar na estruturação de um sistema que vá além dos cursos de pedagogia. Se nós não fizermos isso, teremos dificuldades para ter resultados. Segundo, seleção adequada. Precisamos melhorar a seleção do conjunto de atores educacionais, no caso das redes, a seleção de quem são os burocratas de alto escalão, melhorar os mecanismos, portanto, de seleção de cargos comissionados, criar mecanismos mais parecidos com certificação, e melhorarmos a seleção em termos de carreira, tanto nas secretarias quanto nas diretorias regionais. Preciso ter
mudanças no sistema político, nós temos que ter um sistema político adequado para isso. Boa parte da educação nos estados, no Brasil, mais ainda nos municípios, é extremamente politizado, e isso atrapalha o desenvolvimento profissional de um outro tipo de ator educacional para o futuro. E termino. Para isso é preciso também ter uma visão mais ampla de gestão, baseada na ideia de governança, ou seja, construir gestão não é apenas construir instrumentos de gestão. Construir gestão é construir habilidades, competências e valores. E, para isso, nós temos que ter um plano de médio e longo prazo para o Brasil para criar instrumentos, habilidades, competências e valores do Ministério da Educação para a escola e nas redes. Se não fizermos isso, é bom lembrar, e termino aqui, excelentes programas só dão certo se as pessoas estão capacitadas e têm clima para fazer os melhores caminhos. É isso, obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando Abruzzo, pela sua brilhante apresentação. Acho que, sem dúvida alguma, se nós formos buscar aí a literatura em relação à gestão, governança e gestão educacional, nós temos muito pouca produção, né? E o Fernando se destaca justamente por ter feito esse trabalho aí de 2013, que foi apresentado, inclusive, ao MEC. Eu acho que no CONSED também é extremamente relevante. Passo a palavra agora para o professor José Verdasca, que vai nos trazer aqui um programa do Ministério da Educação de Portugal para brilhantar aqui a nossa discussão. Por favor. Então, muito boa tarde. Muito boa tarde. É para mim um privilégio e uma honra estar neste seminário internacional. Agradeço muito o convite que me foi feito pelo Instituto Unibanco. Felicito a organização pela qualidade deste trabalho e pelo profissionalismo que tenho a oportunidade de comprovar e de verificar. Cumprimento os meus colegas de painel e, naturalmente, os colegas que estão a assistir ao seminário. O meu papel aqui é um papel duplo, neste sentido de que sou professor universitário na Universidade de Évora, onde trabalho atualmente nas áreas da administração educacional, políticas públicas, políticas educativas e também os campos de organização pedagógica, mas também no âmbito do Ministério da Educação de Portugal, coordenando um programa nacional que se chama Programa de Promoção do Sucesso Escolar. Este programa, e é sobretudo dele que eu vou falar, introduziu uma ideia muito interessante na nossa perspectiva e que julgo que pode trazer um contributo para esta reflexão e para esta partilha de ideias. Aliás, temos ali 3 questões-chave que foram aquelas que... Permitam-me que eu fale em pé. Como sou professor, gosto de falar em pé e circular. São 3 questões-chave de que eu me apropriei a partir dos desafios que foram colocados. E, no fundo, estas 3 questões que compaginam aqui esta ideia do inclusivo, da equidade, da eficiência, da eficácia, ou seja, este compromisso difícil de alcançar, em que, por um lado, é preciso não perder as coortes escolares, não perder as gerações, fazê-las concluir no tempo certo, mas, por outro lado, haver qualidade de aprendizagem, reconhecimento dessa qualidade de aprendizagem, cria aqui a possibilidade de vos trazer exatamente esse trabalho que estamos a fazer, um trabalho muito recente, como podem ver pelas fontes documentais que vou projetar, e que tem muito a ver, no fundo, com 4 linhas de política muito marcantes e que se iniciaram a partir de 2015, que se começaram a concretizar em 2016, de entre as quais o programa que eu coordeno nacionalmente. Uma primeira ideia, uma primeira linha de política tem a ver com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E esta escolaridade obrigatória é a escolaridade do ensino secundário, equivalente ao ensino médio, é a escolaridade dos 18 anos de idade, que se inicia aos 3
na pré-escolarização e vai até aos 18 anos, e que tem como principal desafio o desafio da universalidade. E quando se diz a universalidade, não estamos a falar de universalidade de acesso, estamos a falar de universalidade de sucesso. Isso é absolutamente indispensável para garantir essa necessária equidade, essa necessária igualdade de oportunidades, e em que, por via de provas externas, provas de exame que dão acesso à universidade, no caso português, o 12º ano e o 11º ano, no fundo, são determinantes a partir desses exames nacionais, dessas provas externas nacionais. É daí que decorre o acesso às universidades e aos institutos superiores politécnicos dos alunos e, portanto, é absolutamente indispensável que não percamos os alunos, mas que, ao não perdermos os alunos, todos eles, cada um deles e todos eles, consigam fazer esse percurso em função também das suas escolhas. E, portanto, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória levou um grupo de trabalho a desenvolver um conjunto de princípios, áreas de competência e valores, que são muito valores do humanismo, são muito valores do princípio do bem-estar, são muito valores de ambiente, de saúde, e são, sobretudo, valores que têm muito a ver com a cidadania, com multiculturalismo, com tudo aquilo que uma sociedade cidadã, uma sociedade democrática tem que ambicionar nos tempos de hoje. Mas eu chamava particularmente a atenção para as áreas de competências, porque elas são 10 áreas de competências, em que estão a introduzir as competências digitais como um meio didático, e isto é muito importante. Portanto, há aqui um desafio enorme na transformação da escola portuguesa, que é ser vanguardista neste processo de usar a tecnologia, de usar o digital, de usar o tablet, de usar o smartphone, de usar o iPhone, exatamente em sala de aula, num contexto de meio didático, num contexto de meio de aprendizagem e capacitando os alunos para desafios que são os desafios do seu tempo e, porventura, não serão fáceis para este processo de professores. Mas todo um conjunto de áreas de pensamento crítico, de capacidade leitora, de capacidade interpretativa, de raciocínio crítico e desenvolvimento lógico para a resolução de problemas, que proporciona alterações significativas relativamente a todo este processo. Há um aspecto que se liga muito bem com este perfil dos alunos, também se liga muito bem com esta questão das aprendizagens essenciais. O que é essencial? Um diretor de escola, por exemplo, perante as dificuldades às vezes do grupo da matemática, ou da física, ou da história, ou da educação física, poder assegurar a programação que está planeada centralmente, uma vez desafiava um professor de física e química e dizia-lhe assim: se tu tens 50 alunos para levar a exame daqui a 2 meses, no 12º ano, e estes alunos, do teu ponto de vista, não têm capacitações que possam dar garantia desse nível de proficiência, então o que é que tu selecionavas que fosse significativo, relevante, para em 2 meses preparares os teus 50 alunos? E é muito interessante, porque nesta escola, à qual eu chamo o modelo de Carcavelos, é uma escola que desenhou os programas, desenhou o currículo numa página, desde o pré-escolar ao 12º ano, por cada uma das disciplinas. E numa página estão as aprendizagens essenciais. Numa página estão aquilo que é absolutamente indispensável trabalhar com os alunos, de uma forma colaborativa, de uma forma mais tradicional, de uma forma que é aquela que a escola vai encontrando desse ponto de vista e que me parece absolutamente interessante. Quando falo em organização e desenvolvimento do currículo, estou a pensar em currículo aberto, currículo enriquecido. O desafio de hoje coloca falou-se disso há pouco, coloca outras fontes, outros recursos, outros atores, outras formas de aprender, de autoaprender, de aprender a aprender. Nunca me esqueço do projeto da Gulbenkian, que é um projeto que está a ser desenvolvido em várias escolas portuguesas, da qual sou coordenador, e em que exatamente é extremamente curioso que a fonte curricular pode ser um centro de ciência, com o qual se protocola. A fonte curricular podem ser pais da comunidade. A fonte curricular podem ser professoras daquela escola ou de outra. A fonte curricular podem ser outros atores da comunidade. Mas sempre sob a liderança pedagógica dos professores daquela turma, daquelas turmas, daquelas aulas. Isso é possível se fazer quando
se acorda, quando se desenha, quando se compaginam ideias que são inovadoras, ideias que são conducentes à melhoria da aprendizagem, e em que o meio digital, o ambiente digital, é depois extremamente interessante, desenvolvendo aquilo que nós vamos chamando de aprendizagem para o bem-estar, ou preferencialmente criar condições de bem-estar para a aprendizagem, e onde tem permitido que nenhum destes alunos fique pelo caminho e tenham níveis de proficiência em matemática, em português, em história, em geografia, extremamente elevadas quando comparados com outros alunos da sua idade e de territórios próximos. E depois um programa que é, de facto, um compromisso no qual estou, digamos, muito envolvido, muito implicado e que vou tentar muito rapidamente falar dele. No fundo, temos aqui dois instrumentos essenciais. Um primeiro instrumento é um projeto de autonomia e flexibilização para as escolas portuguesas, em que elas, neste momento, podem gerir com total autonomia até 25% do tempo, até 25% do currículo, permitir trabalhar na base da aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, reorganizar tempos, criar equipas pedagógicas, desorganizar completamente o modo de funcionar da escola e fazendo semestralização em vez de trimestralização. Um conjunto de ações que confere total autonomia do ponto de vista do currículo, do ponto de vista pedagógico, a estas escolas, até 25% desse currículo. E depois a possibilidade de um outro projeto, que é aquele que estou mais implicado e que é o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. O nosso ponto de partida em 2016, há um ano e meio, foi passar uma mensagem muito forte nos territórios, e eu falo dos territórios, e quando falo de territórios, falo de comunidades intermunicipais, que são agregações de municípios. Estamos a falar de 23 comunidades intermunicipais, algumas com 4 ou 5 municípios, outras com 14 ou 15, depende do povoamento, da densidade de povoamento. Portanto, quando falo de territórios, estou a falar das comunidades intermunicipais, estou a falar dos municípios, estou a falar também das escolas, dos centros de formação, que é um conjunto, no fundo, de redes de que nós estamos muito implicados e queremos que sejam redes colaborativas, quase redes informais. E o que estamos a tentar fazer é fazer apropriar a ideia de que a condição natural da escola é o sucesso. Isso é decisivo. A comunidade não pode ver a escola de outro modo. A comunidade não pode olhar para a escola e aceitar ou admitir que uns podem transitar e outros não transitam, outros ficam pelo caminho, outros abandonam e outros... Não. A escola existe para promover o sucesso e tem essa grande responsabilidade social. Mas esta questão leva-nos a que seja o território a definir as políticas locais. E, portanto, a definição e a concepção das políticas e as formas da sua execução são questões negociadas nos territórios, através de 2 instrumentos, dos quais eu já falarei. Depois, diz que a aplicação pelas escolas de um dos instrumentos que são planos de ação estratégica são naturalmente definidos localmente de forma alargada, de forma plural, a partir dos seus atores, professores, aquilo que eu gosto de designar docentes ou paradocentes. Porque temos docentes e temos paradocentes. E estes planos de ação estratégica significaram que cada escola, estou a falar praticamente 90%, 80 e tal por cento das escolas portuguesas, e quando digo escola, estou a dizer uma unidade orgânica que pode ter 1000 alunos, pode ter 2000, pode ter 3000, pode ter 300, e que agrega várias escolas, nós chamamos de agrupamentos de escolas, mas são uma unidade orgânica, com uma única direção, com um único Conselho Geral. Quando estou a falar destes planos de ação estratégica, nós estabelecemos com estas escolas uma formação prévia, no sentido de que cada escola, cada agrupamento, cada escola, identificaria 4 a 6 fragilidades. Fragilidades que não eram impressões. Eu acho que. Não, nada disso.
Fragilidades que tivessem fontes documentadas que davam essa legitimidade e esse reconhecimento. Se eu tenho uma fonte estatística, se eu tenho uma ata de conceito de turma, se eu tenho uma ata de conceito pedagógico, se eu tenho um relatório de avaliação externa da Inspeção-Geral da Educação, se eu tenho estes documentos, nesses documentos há pontos de fragilidade. Então a escola, em sede coletiva, deve identificar 4 a 6 fragilidades. Para cada fragilidade deve desenhar uma medida de política educativa, direcionada ao currículo e à organização pedagógica. Portanto, é uma questão de trabalhar, de abordagem curricular. E é uma questão de organização pedagógica. Isto conduziu à flexibilização curricular e conduziu à flexibilização organizacional. Em Portugal, cada turma dá lugar à identificação das horas de lecionação mais 7 horas de crédito. E, portanto, a escola contabiliza as suas turmas, com isso sabe que tem X horas letivas, mais 7 horas letivas por cada uma dessas turmas. A forma como as pode utilizar, como as pode gerir, como as pode organizar, é aquela que a escola, no seu próprio contexto local, definir. Todavia, estes planos de ação estratégica, antes de serem submetidos à equipa, tinham que passar 2 filtros. Primeiro, tinham que ser validados, aprovados em conceito pedagógico. Portanto, ao nível da estrutura que tem como responsáveis coordenadores intermédios. E tinham que ser aprovados em Conselho Geral. Ou seja, um conselho que integra professores, que integra o diretor, que integra pais, que integra alunos, no caso do ensino secundário, no ensino médio, que integra a autarquia, o município. Pode ser ao nível do presidente do município e dos vereadores, ou não, depende daquilo que o município entenda, está presente ou faz-se representar. Integra representantes da comunidade que a escola entendeu cooptar e, portanto, este instrumento é um instrumento validado pelo Conselho Geral, o órgão deliberativo da escola. E este instrumento vai servir para desenhar a formação contínua em contexto. E é aqui que entra uma outra rede, que é a rede dos centros de formação. Os centros de formação agregam várias escolas. São centros de formação da Associação de Escolas. E a formação contínua deve ser contextualizada e deve ser identificada a partir das necessidades destes planos de ação estratégica. Ou seja, se há uma medida que requer capacitação em ambiente digital, então a formação contínua deve desenhar um programa de trabalho para os professores que o diretor pode sugerir, é recomendável que assim seja, para proceder a essa capacitação. Mas o mais interessante deste processo é o envolvimento dos municípios e das comunidades intermunicipais. Nós estamos a falar de um programa que tem cofinanciamento europeu. Como sabem, Portugal pertence à União Europeia. Há o programa operacional do capital humano. Há fundos financeiros muito avultados para apoiar a capacitação da formação de recursos humanos. E, no caso do sistema educativo, entendeu-se se há financiamento para capacitação escolar, para medidas de combate ao insucesso, para medidas de promoção de sucesso, esse financiamento deveria ser dirigido àqueles que trabalham com os alunos dos 3 aos 18 anos. E, portanto, não são financiamentos que se desloquem para outros locais, são financiamentos que se deslocam para as autarquias, para os agrupamentos e para os centros de formação. Portanto, a formação contínua é cofinanciada pela União Europeia, os planos de ação estratégica são parcialmente financiados pela União Europeia e as políticas de combate ao insucesso, isto aqui é muito importante, que chamamos planos integrados de combate ao insucesso, que os municípios e as CIM submeteram no âmbito destes financiamentos nos seus PO regionais, são instrumentos que têm que estar perfeitamente articulados com os planos de ação estratégica. Aliás, uma das formas mais interessantes e mais envolventes que conseguimos realizar durante os últimos 10 meses foi conseguir que os planos de combate ao insucesso candidatados pelos municípios tivessem como indicadores e metas as mesmas das escolas.
aquele município tem as mesmas metas das suas escolas, que são taxas de transição, que são taxas de qualidade de aprendizagem, que são indicadores de realização das dinâmicas educativas, e isto é muito interessante, porque isto significa desencadear um processo de convergência, de articulação, de complementaridade, sem sobreposição nos papéis. À escola cabe um papel, sobretudo, pedagógico, curricular, lidera completamente esse papel, mas para educar uma criança é preciso uma aldeia toda. E há um trabalho que os municípios, pela sua capacidade reguladora, pela capacidade de dispor de técnicos especializados, pode fazer no trabalho complementar a essas escolas. O que é que nós queremos? Queremos que esses técnicos venham a trabalhar diretamente com o conselho de turma. A chave para nós está no conselho de turma. Está na turma. E esta é a outra rede. Não nos interessa falar muito já dos agrupamentos. Interessa-nos ver em cada turma aquilo que é absolutamente importante e decisivo. E é nesse sentido que eu vos deixava aqui este desafio, vou tentar muito rapidamente, que é um modelo que temos vindo a desenvolver, que trabalha ao nível da turma e quer criar uma interação entre contextos, dinâmicas e resultados. No sentido seguinte, cada turma é diferente e há fatores externos que condicionam o desempenho da turma. E nós temos consciência disso, queremos avaliar isso e temos também consciência que esses resultados possam efetivamente ser diferentes em função dessas circunstâncias. E, portanto, o nosso papel é exatamente para ser capaz de, a partir de cada uma dessas dinâmicas, ser capaz de poder chegar a uma situação em que este tipo de análise desenvolva ações colaborativas, ações de corresponsabilização, que induzam práticas por via de compromissos naquilo que nós chamamos de autorregulação partilhada ou regulação colaborativa partilhada, no sentido de dizer aquele nono A e este nono A, que não é nono A, é nono D, não é? Têm contextos completamente diferentes, ou este nono C tem contextos completamente diferentes. Como é possível que aquele, por exemplo, nono B, tenha um índice de desempenho académico com um contexto muito mais favorável, bem inferior àquele nono A, que tem um contexto numa escala de 0 a 1 muito mais complexo. Isto não significa coercividade, nós não queremos ser coercivos, não é isso que está em causa, isto significa induzir reflexão, induzir trabalho colaborativo no questionamento das práticas, das ações, das abordagens, no sentido de alargar muito este campo. Isto seria a macroanálise, isto seria a microanálise. E, portanto, também importa na fixação das metas que cada turma tenha uma meta contextualizada. Se o agrupamento tem um compromisso de 80, este compromisso não é 80 para as várias turmas do agrupamento. Este compromisso é contextualizado àquilo que são as circunstâncias do seu valor contextual, que é determinado pelo tamanho da turma, é determinado pelo grau de carência social percentual dos seus alunos, é determinado pela escolaridade dos pais, é determinado por um conjunto de fatores que sabemos que a literatura nacional e internacional, as nossas práticas, a nossa experiência, vem demonstrando que é determinante e que deve ser tido em conta. Não para dizer não há nada a fazer, mas para dizer vamos tentar encontrar um compromisso colaborativo e todos, em conjunto, discutindo, refletindo, encontraremos de facto capacitação para, no âmbito da flexibilização curricular, no âmbito da flexibilização organizacional, encontrar outras soluções. Pode ser um professor a trabalhar com um aluno e os outros 30 a trabalhar com outro professor. Se for isso que for necessário durante um mês, durante um dia, durante uma semana. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Veders. Vamos passar a palavra imediatamente para nossa professora, secretária e governadora também, né? Vice-governadora. Boa tarde. Eu quero cumprimentar você, Paim, que coordena aqui esse painel, saudar
aos colegas aqui que integram a essa atividade. E, bom, inicialmente, eu faço uma constatação assim, da importância desse ponto aqui, desse fio, né, que dá sequência às importantes reflexões do seminário, que coloca exatamente a questão de competências sistêmicas de alinhamento, corresponsabilização e participação como absolutamente necessárias para nós termos sistemas e redes capazes de fazer uma gestão articulada e fazer também e se responsabilizar também pelos mais nobres objetivos, né, democráticos que a educação deve realizar. Eu considero assim, né, que alinhamento, corresponsabilidade e participação, que se dão necessariamente no contexto de participação, eles são um núcleo gerador de mudança sustentável. Eu acho que o termômetro que medir um sistema, uma rede, as medidas possíveis relacionadas a isso, com certeza vão ser aquelas redes que têm resultados importantes nessa direção, com certeza têm competências coletivas relacionadas a essa questão. E eu, assim, trago aqui algumas reflexões, eventualmente algum exemplo, a partir da minha vivência mesmo, muito ancorados na experiência que eu tive em secretarias de educação de município, por 6 anos, né, na Secretaria de Sobral, Municipal de Sobral, 3 anos como secretária adjunta, 3 anos como secretária de Educação, e depois na Secretaria de Educação do Estado, né, pouco mais de 7 anos, numa rede, ambas, uma menos complexa, né, do que a outra, embora, na época que nós começamos, aquilo ali parecia que ia nos engolir, porque nós tínhamos uma rede absolutamente ineficiente, resultados assim que se mostravam gravíssimos a partir do analfabetismo, né, dos alunos que estavam no ensino fundamental, dos 18 mil alunos que estavam nas séries iniciais, quase 13 mil, quando nós começamos o programa de alfabetização, estavam enturmados em alfabetização, porque eles tinham, né, graves deficiências ainda com relação à leitura, isso sem contar os da alfabetização inicial. E a rede estadual, já com níveis, em alguma medida, de melhor organização, mas também extremamente, eu considero assim, desconectada de objetivos e de diretrizes relacionadas a garantir aprendizagem, a garantir o direito, né, de aprender a todos, e o todos, né, como aqui frisou a apresentação do Ricardo, o todos que realmente realiza os ideais democráticos da nossa sociedade. Então, eu considero que, diante da pergunta assim, o que fazer, não é, para termos redes, processos de gestão suficientemente articulados e comprometidos com a equidade, com altas expectativas, o que fazer para isso? Eu faço uma aposta. Se tiver só uma ficha, a minha ficha é exatamente no desenvolvimento de gestores, mais precisamente de diretores de escola, diretores e diretoras de escola. Então, essa é uma ênfase retórica válida, mas é claro que não é reducionista, porque quando nós consideramos, né,
toda a importância que o alinhamento e o desenvolvimento desses diretores de escolas, a importância que tem para organizar os dois núcleos, vamos dizer assim, de inteligência da gestão, que é a secretaria e a escola, né? Os dois núcleos principais de gestão, e tirá-los dessa relação indiferenciada, que é uma coisa assim, muito comum de acontecer, para definir bem as suas competências, que são, claro, interconectadas e interdependentes, mas que têm suas especificidades, né? Nós precisamos desse protagonismo, né, de diretores com a capacidade de liderar os processos no centro do sistema, que é a escola, né? O centro do sistema é a escola. Então, assim, não pode ser reducionista, porque assim, eu mesmo, uma das coisas que eu aprendi, né, na minha experiência, e uma aprendizagem coletiva, é que as intervenções para nós alcançarmos mudanças significativas, mudanças no que se refere a resultados dos alunos, ao sucesso dos alunos, nós precisamos trabalhar com uma dinâmica sistêmica, né? Uma dinâmica sistêmica. Não dá para eleger ali o melhor programa de formação de professores, e é esse aqui que nós vamos apostar, porque nossos professores vão ficar super bem formados, ou coisas assim, que por si só são defensáveis, mas que não funcionam assim no sentido de mover resultados e gerar realmente transformação. Então, eu acho que tem o caráter sistêmico, né, dessa natureza, mas os diretores eles têm vamos dizer, um papel muito importante para fazer valer aquilo que se define, né, como diretrizes, princípios, valores no sistema, e fazer com que aquilo vire realidade, né, vamos dizer assim, lá na sala de aula. Então, assim, essas competências do sistema, eu vejo que elas se constroem assim, na dinâmica da vida real. E é por isso que eu falei que a gente não pode ser reducionista, porque quando a gente começa a desdobrar aqui, né, os diversos leques e os processos importantes que precisam ser garantidos para que os diretores possam trabalhar, né, porque, afinal de contas, não é uma coisa também que se defina só por decreto, e nós sabemos bem que os decretos não têm força de realização, né, nem nas organizações, de uma maneira geral, e muito especialmente na administração pública. Nós temos, assim, eu selecionei alguns desses processos em dois grupos, vamos dizer assim, deles, e as falas aqui que me antecederam, né, já puxam aí também toda uma gama e uma diversidade, uma importância de questões, mas eu tinha que, né, fazer aí algumas escolhas nesses minutos. Então, o que eu destaco como processos que são muito importantes e que dizem respeito a esse processo que refletem, que interferem, que possibilitam esse processo de formação de diretores escolares. A existência de diretrizes claras e a definição de prioridades e metas, poucas prioridades, muitas importâncias, poucas prioridades, né? Não dá para encher a mão de prioridade, infelizmente, assim, pelo menos na minha experiência. E olhe que eu sou uma pessoa que tenho muita esperança e sou, assim, a minha esperança e o meu otimismo, eles se construíram na relação com as pessoas, com os diretores, na relação com essas redes que eu tive essa oportunidade de trabalhar, porque eu vi, né, a capacidade que as pessoas têm quando elas realmente mobilizam a sua
a sua força e as suas competências para conseguir coisas extremamente desafiadoras, como as que nós enfrentamos nos contextos das nossas escolas públicas. Então, diretrizes claras e prioridades e metas bem definidas, coerência e sinceridade na condução da política, né? Tem que ter coerência, tem que ter, não dá para ser ali coisa dita para inglês ver, né? Assim, é preciso ter, porque as pessoas sentem isso, as pessoas sentem se os critérios são para valer mesmo, né? Se aquilo que está sendo dito pela condução superior se sustenta. Isso é muito importante. A construção de processos de autonomia de gestão escolar. E isso também tem os decretos, tem a legislação. Nós trabalhamos com legislação, né, para afirmar essas autonomias, autonomia financeira, autonomia pedagógica e administrativa, dentro do que as regras e as normas da nossa legislação permitem. Agora, a autonomia é uma construção, não tem autonomia concedida, né? Tem um processo de construção, inclusive para que as pessoas e as instituições ali, os diretores, na sua liderança, eles possam saber, né, do bônus e também aguentar o ônus da autonomia, né? Se dispor a fazer o que precisa ser feito e segurar e não transferir responsabilidades. Os processos de supervisão, monitoramento e participação ativa na gestão, esses processos eles precisam ser articulados, eles precisam garantir que as vozes, que a representação das diversas instâncias sejam bem representadas, é preciso ter protocolo, é preciso ter sistemática. Na rede estadual, e você falou, Fernando, com relação às coordenadorias regionais de educação, uma das coisas assim, de início assim, que nós vimos foi que os coordenadores regionais, eles ficavam no organograma da secretaria, eles ficavam abaixo dos coordenadores da secretaria, dos coordenadores centrais, né? Isso é um verdadeiro absurdo, porque os caras estão lá em cada região, eles estão fazendo, né, assim, muito mais, eles têm responsabilidades ali de secretarias, né, no âmbito ali daquela região, daqueles municípios. Então, então, eles passam a fazer parte do comitê executivo, que está ali mais próximo da formulação e da definição das ações, só para dar um exemplo. A garantia de insumos e suporte para apoiar a escola na consecução das metas, porque colocar o diretor lá e te vira, e as coisas chegam atrasadas. Eu não estou dizendo assim que a gente conseguiu fazer tudo, né, realizar todas essas. Eu estou citando pontos assim que eu considero muito importantes e que, né, na nossa batalha, alguns mais realizados, outros menos, mas a vida continua, a vida segue, né, e eu acho que segue avançando sempre. E isso é uma coisa muito importante com relação ao que a gente tem conseguido em termos de continuidade, né, de compromissos e de política. Mas, assim, muitas vezes a escola é absolutamente penalizada pelas insuficiências dos ritmos da gestão. Então, tem que fazer uma coisa, mas aquilo que a escola precisa para fazer só chega 3 meses depois, né, do momento que seria ali o tempo ideal, inicial. Então, tem que ajustar isso com relação às prioridades, para que os diretores tenham ali o conforto e o suporte minimamente necessário, porque eles sabem que condições bem ideais de temperatura e pressão, né, e tal, nós não vamos ter assim muito rapidamente, mas é preciso que aquilo que se defina como prioridade seja realmente respeitado pela gestão da secretaria, para que eles possam também acreditar nisso e se comprometer. Outra questão muito importante é o sistema de avaliação, transparente, efetivo e de caráter gerencial. A avaliação precisa ser dado ali quente, né, que esteja ali na mesa de estudos e de análises desse circuito permanente de
análises e de tomadas de decisão que deve acontecer no sistema. E as políticas de reconhecimento e incentivo, né? Eu acho que esses são processos assim que comprometem muito diretamente a secretaria. E tem um outro grupo de processos que eu selecionei também para compartilhar como processos que eu considero muito importantes na construção do desenvolvimento de diretores, da formação de diretores, que são os processos relacionados à seleção, e eu defendo, não é, uma seleção, nós tivemos experiências, e temos experiências também na rede estadual, pelo menos com a rede de escolas de educação profissional, porque a outra tem a questão relacionada à eleição, e eu não defendo a eleição como um processo assim, mais desejável com relação à seleção de diretores. Sempre disse isso para o sindicato, toda vez fui super sincera com relação a isso, mas não defendo mesmo, não é? Defendo processos que possam, inclusive, já ter uma dimensão de formação e que as pessoas saibam que estão ali pelo mérito delas e elas estão ali numa expectativa de cumprir, não é, o que lhes cabe, e que, para isso, ela vai ter apoio, não é? Porque as pessoas, os diretores, né, claro, são pessoas em expansão e que lidam com uma gama muito diversificada de desafios e, claro, precisam de formação de competências em diversos níveis. Aqui, né, foi tantas coisas importantes assim nesse rumo foram faladas, mas esse combinado, sabe, esse acordo relacionado a por que você está aí, né, é muito importante, eu acho, para firmar esses contratos, né? Outra coisa muito importante é, claro, a formação em serviço. E aí eu considero, né, e o que eu vi assim que teve muita serventia, uma formação em serviço que quase não, eu acho que está muito identificada com o próprio processo de supervisão e monitoramento, não é, de caráter prático, reflexivo, com as questões da vida real, como eu coloco aí, e que deem a oportunidade dos compartilhamentos, né, que as pessoas possam compartilhar ali suas dores, né, seus desafios, também suas vitórias, porque isso é um aspecto muito importante de aprendizagem do sistema, é a possibilidade de um aprender com o outro. Eu sempre tive muita vontade de estruturar esses processos de tutoria e tal, ali como inclusive para a entrada do diretor na escola, porque apesar de nós termos, principalmente no município, né, com quem eu tinha uma relação muito mais direta com os diretores, nós tínhamos ali uma relação muito próxima e nós tínhamos sistemáticas e protocolos e tal, mas, mesmo assim, eu ainda tinha aquela sensação de que o diretor chegava ali meio te vira, né? Assim, às vezes eu achava os diretores meio na solidão dos grandes desafios que eles tinham, né? Então, eu acho que a rede precisa dar conta disso, sabe? Disso. Claro que ele vai ter que se haver, né, com suas. Ninguém pode viver pelos outros, mas se ele está suficientemente apoiado, isso é bem melhor. Os serviços de superintendência escolar e acompanhamento dos processos e resultados, né, um pouco que eu já me referi no grupo anterior. E a participação ativa na dinâmica da gestão. Participação mesmo, né, de ser ouvido, de poder fazer contrapontos, de questionar, e algumas questões são inegociáveis, né, outras nós podemos negociar e enriquecer exatamente com a participação de quem está lá, sob a perspectiva, né, das pessoas que estão numa escola que é impactada, inclusive, pelas adversidades dos contextos, né, dos momentos, como aqui
foi citado, a questão da desigualdade, da violência, dos problemas sociais que entram sem pedir licença, né, na escola, e que a escola, né, precisa de competências para lidar com tudo isso e que nós possamos obter os resultados que desejamos. E, finalmente, assim, dois pontos, na verdade, seriam até 4, rapidamente, que eu iria colocar, né, como que eu acho, assim, ideias força também na questão, é a história do propósito. Eu não sei se isso é meio intangível, mas, assim, quando as metas viram propósito, né, que você sente aquilo, você sente nos professores, sente nos coordenadores, que os pais começam a compreender o tipo de cobrança da escola, sabe? Então, isso é uma coisa que precisa emoção, sabe? Eu acho que precisa emoção. A gente, às vezes, sofre. Então, lá, a gente tem que ter aquela corda esticada, né? Não demais, né? Para todo mundo também não sofrer, mas, assim, é um tônus, né, que precisa acontecer a todo momento para nós colocarmos, assim, a devida dose de emoção nessa história, porque também é o que faz sentido para nós. Outra coisa é a política. A política é catalisador do processo, né? Não dá para fugir disso. É ali um elemento que não precisa nem se misturar, mas está ali, né, podendo ser um catalisador, né, de permitir e de acelerar aquilo que as redes, com seus atores, precisam realizar. Sem a política, ali a decisão fica tudo muito mais difícil, né? Muito mais difícil. O trabalho das pessoas tende a ser muito interrompido, e atrapalhado mesmo, né, no sentido. Outros 2 pontos que eu colocaria é a importância das parcerias, escolher parcerias, né, e fazer com que... E ser credor, né, ser capaz a rede, né, de ter crédito para as parcerias. E outra questão, que é uma questão aí meio dialética, é assim: nós não podemos esperar consertar tudinho para ter resultado, ou pelo menos para começar a ter resultados significativos, né? Os resultados que começam a aparecer, eles energizam esse processo. Eles vão dando crédito, vão desconstruindo aquelas desculpas ou justificativas que a gente até tem, né? Assim, a gente até tem motivo para ter e tal, só que às vezes elas são muito, né? Quando elas entram no meio do caminho, imobilizando as coisas, aí é um desastre, né? Então, esses resultados que começam a aparecer, eles vão reenergizando o processo, e é o que eu vejo, assim, onde eu vejo, assim, o olho das pessoas brilharem, sabe? Todo mundo gosta, assim, praticamente todo mundo gosta de ter e de ver um sentido real daquilo que você está fazendo, do seu ofício, do seu esforço. Isso é uma coisa... Às vezes, as pessoas até podem estar numa zona de conforto, ou, né, meio... Eu estava numa zona de conforto, na universidade. Eu não conseguia enxergar, da universidade, eu não conseguia enxergar o que estava se passando nas escolas do meu município, né? Então, muitas vezes, quando muda o sinal, quando você tem a oportunidade de enxergar a realidade, né, sobre esse aspecto, aí aquilo é potente, é mobilizador. Eu acredito nisso. Eu gostaria de agradecer aqui a todos pelas exposições, né? Eu vou fazer breves comentários aqui. Primeiro, eu diria que o painel foi muito rico, no sentido de que nós tivemos aqui uma experiência, né? Dentro daquela preocupação que o Ricardo Henrique expôs aqui, de ter uma experiência voltada para o aluno, né? De gestão voltada para o aluno.
especialmente usando as palavras do professor José, relacionada à questão do sucesso escolar, né? Como que a gente trabalha essa questão do sucesso escolar. Eu acho que é uma experiência bastante rica que ele trouxe. Depois nós temos um olhar de fora, né, externo, sobre essa nossa complexa governança e gestão da educação, aí com foco mais específico nas redes estaduais, né, que tem um grande desafio pela frente, e o olhar de dentro, né, o olhar interno, que a Isolda trouxe aí com muita propriedade, que é exatamente como que nós podemos enfrentar esses desafios. Agora, sem dúvida alguma, desenvolver essa competência sistêmica, né, voltada para a questão do alinhamento, voltada para essa questão da corresponsabilidade, da participação, eu diria que é uma tarefa bastante difícil, né? E nós temos, sem dúvida alguma aqui, algumas questões, né, que eu gostaria de frisar. A primeira delas é assim: o gestor, né, seja ele secretário estadual, seja ele gestor da escola, um diretor da escola, o coordenador regional, ele enfrenta no dia a dia uma série de problemas, né? E nós, ao longo desses anos, nós tivemos aí uma certa maturidade que foi sendo construída, né, no âmbito da gestão educacional, muito associada ao atendimento das necessidades básicas, né, dos sistemas de ensino, e especialmente das escolas, das coordenações regionais. Porque a tarefa do gestor, né, de ter esse olhar, né, externo, ter esse olhar interno, ter esse conhecimento todo, ter toda essa competência, né, para gerenciar o dia a dia, muitas vezes, em função das dificuldades, ele acaba sendo levado a dar prioridade para temas que são mais sensíveis, né? Porque nenhum gestor consegue gerir uma secretaria se ele tem uma greve de professores na porta dele, né? Se ele tem uma necessidade lá de atender a logística, né, básica do livro didático, da alimentação escolar. É muito difícil essa tarefa dos gestores públicos e ainda tem uma preocupação muito grande com a questão do controle, né? Dessas regras todas de controle são regras bastante rígidas que a gente tem no Brasil e não necessariamente resultam numa redução dos processos de corrupção que a gente tem no Brasil, mas são regras muito rígidas que acabam afetando também o dia a dia do gestor. Então, ele tem uma preocupação muito grande. Então, quando a gente fala na burocracia excessiva, ela está muito relacionada a essas exigências que são do dia a dia. Mas eu diria que nós atingimos um grau de maturidade, né? Nós começamos a pensar na gestão mais voltada para a questão da aprendizagem, né, no país. Nós temos vários exemplos relacionados a isso. Nós conseguimos, de certa forma, melhorar, avançar na questão do regime de colaboração, que eu diria que é fundamental, né? Nós temos várias situações no país ainda, né, de necessidade de maior articulação entre as redes estaduais e as redes municipais. Essa visão, né, das secretarias estaduais, de que o papel dela é somente gerir a rede estadual, é algo que a gente precisa superar ainda, né? Nós temos estados que conseguem fazer bem essa articulação, mas ainda temos estados que não conseguem fazer essa articulação. Então, essa relação dos estados com os municípios é fundamental. E, no âmbito dos municípios, eu diria mais, nós temos uma outra questão, que é a simetria, né? Nós temos municípios que têm uma rede muito pequena e nós temos municípios que têm uma rede muito grande, né? E essa disparidade faz com que a gente tenha que pensar, dentro da complexidade que nós temos na nossa governança, e aí eu trago aqui um exemplo interessante que está acontecendo no Paraná, se não é o caso de nós pensarmos um consorciamento de municípios em torno dessa questão da aprendizagem, um apoio para os municípios em torno dessa questão da aprendizagem, porque a capacidade técnica de gestão desses municípios, né, eu falo aqui de gestão pedagógica, administrativa, ela precisa ser reforçada. E eu acho que essa articulação intermunicipal ela pode ser uma saída para a gente
enfrentar esses desafios que estão pela frente, né? Chamar a atenção aqui que o Fernando Abruzzo levantou um tema muito importante, que é essa questão do empoderamento do Ministério da Educação, né? O Plano Nacional de Educação definiu aí uma série de obrigações que nós temos pela frente, seja a Base Nacional Comum Curricular, seja a questão também de rever o currículo da formação de professores, né? Da formação inicial dos professores. São tarefas que, sem a liderança do Ministério, né, fica muito difícil a gente atingir um êxito. E esse empoderamento, claro que preocupa na medida que o próprio Fernando traz essa preocupação da competência, vamos dizer assim, também do MEC, que precisa ter para que a gente possa enfrentar esses desafios que nós temos pela frente em relação à implementação da Base Nacional Comum Curricular e também em relação à formação de professores. Então, eu diria que a discussão aqui ela foi muito interessante. Eu tenho certeza que o Instituto Unibanco vai continuar promovendo essas discussões, esses debates, e, se eu for convidado, terei o maior prazer de participar aqui mais uma vez, agradecendo a todos. Muito obrigado.